Na prática, a gente vai pagar mais caro por um combustível de menor qualidade ainda. Bom dia. O Bolsonaro acabou de tomar uma decisão bastante equivocada e quem vai pagar os prejuízos é o povo brasileiro. O que aconteceu foi o seguinte: o Bolsonaro percebeu que a sua popularidade estava caindo e chegou ao pior momento nesta semana, desde a posse. O pior momento. O que fez o Bolsonaro? Ele avaliou o que estava reduzindo a sua popularidade, chegou a 22%, que é péssimo, e percebeu que o preço dos combustíveis é um dos fatores principais de queda de sua popularidade. Foi então que o Bolsonaro deu uma canetada a respeito do preço dos combustíveis, mas não consultou seus ministros ou especialistas, porque os seus ministros e os especialistas no assunto recomendaram o contrário. O Bolsonaro precisa de algo para amanhã e ele fez essa canetada, passou uma medida provisória e os reflexos já vão começar a aparecer. Na prática, a gente vai pagar mais caro por um combustível de menor qualidade ainda. Menor qualidade ainda, porque o combustível aqui no Brasil não é bom. O combustível aqui no Brasil não tem qualidade, não tem pureza. Na minha cidade de interior foi verificado, por exemplo, um posto de combustível onde o frentista, que é amigo do dono, colocou água e açúcar nas bombas para render, para tornar o combustível menos puro, mas lucrar em cima disso, porque ele vai estar, na verdade, vendendo água, açúcar e álcool, não só o álcool, que é o mais caro. É assim que funciona. O que o Bolsonaro fez foi passar uma medida provisória que agora permite que donos de redes de postos de combustíveis comprem diretamente de usinas. Na justificativa do Bolsonaro, isso seria para que o ICMS não fosse tão alto em cima de transportes de combustíveis, mas na prática, segundo os especialistas, não segundo a minha avaliação, só vai reduzir o preço dos combustíveis onde as cidades têm usinas. E isso é exceção no Brasil, apenas algumas cidades têm essas usinas de produção de combustíveis. Consequência disso tudo é o seguinte: uma evasão de impostos ainda maior por conta da dificuldade de se computar o ICMS a partir dessa medida provisória e uma verificação de qualidade ainda mais difícil. Não vai haver uma verificação de qualidade dos combustíveis na maior parte dos postos no Brasil. Portanto, a gente vai pagar mais caro por um combustível de menor qualidade. A gente vai pagar, ao invés de R$ 4,30 no litro do álcool, é o que eu estou pagando aqui em Londrina, no norte do estado do Paraná, a gente vai pagar R$ 4,50 no litro do álcool, mas o meu carro, ele faz uma média de 10 por litro, no álcool mesmo. Com os novos combustíveis, eu vou conseguir uma média de 8, ou seja, eu vou fazer uma média menor, uma economia menor, porque o combustível vai ter uma qualidade inferior, só que eu vou estar pagando mais. Percebam, a relação é R$ 4,50 num combustível que vai fazer uma média de 8, que antes custava R$ 4,30 e a média era de 10. E isso o Bolsonaro fez porque ele não pensa para tomar as suas atitudes. É uma figura arrogante. E os seus ministros e os especialistas de mercado recomendaram que ele não tomasse essa atitude e ele tomou. Ignorou todo mundo, pensou que estava todo mundo conspirando contra o governo dele, tomou essa medida, deu uma canetada. O que a gente vai ter agora é isso. A gente vai ter que pagar mais caro por um combustível de menor qualidade. Outra regra estabelecida pela medida permite que os postos possam comercializar combustíveis de distribuidor diferente da marca exibida. E quem vai ganhar com isso? Adivinhem, os empresários. Porque agora os empresários vão conseguir um combustível mais barato das usinas, porque tem uma qualidade inferior, eles vão diluir esse combustível, e vão conseguir um lucro maior em cima por causa da redução do ICMS. O problema é que o ICMS é o imposto mais importante aos estados, é o que permite que os estados tenham uma certa independência com a União. Não há independência no Brasil, mas tem uma certa independência financeira. Acontece que o Bolsonaro não se importa, a única preocupação dele é com manter o governo. E não vai acontecer isso. O Bolsonaro vai perder o poder em 2022. Depois que o voto impresso não passou na Câmara, eu não tenho mais dúvidas. Gente, um outro ponto importante aqui é para a gente ressaltar a medida provisória do subemprego. Para quem não sabe, o Bolsonaro também conseguiu retirar os direitos trabalhistas de jovens. As empresas, a partir deste momento, podem contratar jovens sem pagar direitos trabalhistas, sem pagar FGTS, sem pagar 13º, adicional de férias, sem férias, sequer terão descansos ou finais de semana. Primeiro, a Dilma caiu. Por meio dos empresários e dos políticos financiados por empresários, a Dilma caiu. Depois que isso aconteceu, o desemprego aumentou. Com a alta do desemprego, as pessoas começaram a passar fome
e se submeteram a qualquer cargo para ganhar um dinheiro para alimentar a família. Pensem, um pai de família com a esposa desempregada em casa e os filhos passando fome, ele vai se submeter ao que precisar para alimentar a sua família. Com isso, 14 milhões de desempregados, agora subiu para 16 no governo Bolsonaro, né? Pessoas passando fome, o Brasil voltou ao mapa mundial da fome, o número de miseráveis aumentou em 19 milhões desde o início do governo Bolsonaro. O Bolsonaro pensou o quê? O Guedes, os empresários que ainda financiam o governo. É simples, deixa o pessoal desempregado, passando fome, precisando sustentar a própria família, e depois passa uma medida provisória com o governo atual, tirando a Dilma que não aceitaria isso, passa a medida provisória, e nessa medida provisória as empresas podem contratar pessoas desesperadas passando fome, no desemprego, Brasil batendo recorde, os empresários, assim como no caso das redes de postos de combustíveis, vão contratar pessoas que estão passando fome, desesperadas, desempregadas, que precisam levar alimento para as próprias casas por um salário menor e sem precisar pagar férias, sem precisar dar descanso para essas pessoas que especialmente são jovens. E esses jovens, sem direitos trabalhistas, sem descanso, não vão conseguir sequer estudar, ingressar numa universidade, realizar os seus estudos. E quem sai ganhando com isso são os empresários, que aumentaram a sua fortuna na pandemia, enquanto quem era pobre ficou mais pobre, passou a passar fome, e quem já passava fome morreu. É lamentável. A gente precisa abrir os olhos. Eu vou indicar aqui para vocês algumas leituras. A primeira delas é Como as Democracias Morrem. Esse livro eu vou analisar com vocês no nosso clube de membros. Eu estou finalizando a abertura de um clube de membros e a gente vai fazer análises de leituras por lá. E esse livro que não é tão conhecido, mas o autor é o José Paulo Neto. O livro é Pequena História da Ditadura Brasileira. Excelente esse livro. O José Paulo Neto é incrível. E eu até vou indicar mais um aqui. Eu vou pegar na minha estante. Chutando a Escada. É uma leitura simples, um livro fácil. E ele explica como que funciona essa desigualdade social e como que os países mais ricos, a gente pode fazer uma analogia doméstica, ou seja, dentro do Brasil, como que os mais ricos conseguem explorar não só o físico dos mais pobres, mas a mentalidade. São leituras muito enriquecedoras. E eu vou deixar para vocês, na descrição do vídeo, o link para que vocês possam adquirir esses livros. A gente vai começar a estudar do nosso clube de membros, que eu já vou divulgar o link para vocês, já vai estar liberado aí para vocês. Estou terminando de programar o site. Mas eu vou deixar o link desses livros na descrição ou no primeiro comentário. Acessem. São leituras enriquecedoras, leituras simples e com certeza, se vocês dedicarem uma semana, 10, 20 páginas por dia, vai ser uma semana que vocês vão ganhar para a vida de vocês. Obrigado, um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.